como mencionei, ensinar a história da cultura afro-brasileira e indígena é ir para além daquilo que está posto. Sabemos que os livros eles não vão trazer aquilo que nós desejamos, eles não vão trazer a história de luta e resistência, eles não vão dizer que nós não éramos escravos e que sim, nós fomos escravizados, eles não vão dizer isso aí. Eles vão sempre trazer na perspectiva infelizmente, da luta de classe, porque nós sabemos também que é uma luta ideológica e tudo mais, mas eles sempre vão estar trazendo de modo que a história contada pelos portugueses seja superior à nossa história. E aí cabe a nós, educadores, de modo especial, nós delinearmos aquilo que nós queremos ensinar para os nossos alunos, não é mesmo? Sabemos que pensar no currículo para além das relações étnico-raciais vai além daquilo que o livro, daquilo que o próprio currículo, ele vem trazendo com força nessa formatação, nesse sistema de educação que nós temos aí. Mas aí nós precisamos adentrar e dar nossa contribuição. Nesse sentido, nós precisamos nos apropriar das leis que embasam as relações étnico-raciais, sejam a lei de 10.639 de 2003, seja a 11.645, seja a resolução primeira de 17 de abril de 2004, que vem trazendo a inserção do ensino das relações étnico-raciais nas escolas, e a gente, de fato, fazer valer, fazer com que esse aluno que está ali na escola, seja ele afrodescendente ou não, que é bem pouco provável que não tenham a sua grande maioria afrodescendentes, até porque não é simplesmente a cor da pele que vai me dizer se eu sou negra ou não. Existem as outras características que vão identificar o que é de fato esse povo com essa identidade negra. Então, nós precisamos ver o que nós temos em termos legais e o que nós podemos fazer tendo em vista nessa perspectiva da diferença e especificamente no que diz respeito à relação étnico-racial que nós precisamos não lembrar apenas o 20 de novembro como uma data comemorativa, como se fosse um dia de culminância de projeto, e é o que mais nós vemos nas escolas, o dia 20 de novembro como uma data de culminância do projeto, quando nós vamos adentrar nas especificidades, o que foi discutido durante esse período acerca da história da cultura afro, e aí a gente vai ver que não passa de meros momentos de diversão, trazendo dança, trazendo música, trazendo várias outros elementos específicos da cultura negra, mas que não foram trabalhados como conhecimento científico, de modo que o aluno ele se apropriasse desses conhecimentos e saísse daquele momento não apenas para um momento simplesmente festivo, mas saíssem mais fortalecidos, e é isso que se espera. O ensino da história da cultura afro-brasileira não é simplesmente trazer como uma das possibilidades de manifestação cultural. Não é isso. É pensar na perspectiva do conhecimento sistematizado, do conhecimento científico, é trazer à discussão elementos que fazem parte da nossa história, que não podem ser negados mais, mas que, sobretudo, faz com que sejamos quem somos e nos tornemos cada vez mais fortes. Esse empoderamento que eu falei anteriormente, ele não se dá somente pelo fato de eu conheci um pouco da história da cultura afro, eu sei que dança assim, eu sei que faz isso, eu sei que tem comida assim, coisa e tal, se eu não elevo a condição psicológica, né, ou psíquica do sujeito que ali está em minhas mãos, que é, no caso, o meu aluno. Então, nós precisamos pensar para além das emoções. Nós precisamos pensar, de fato, em trazer
o ensino da história da cultura afro-brasileira como uma forma de empoderamento da população negra, de dizer, erga a cabeça, você tem uma história linda de luta, de resistência e que precisa ser contada, ainda que não seja contada por outras pessoas que não estão aqui, que não fazem parte dessa história como deveriam fazer. Por pessoas que nos escravizaram durante anos. Não. Então, ela precisa ser contada por nós, mas ela também precisa ser apontada como uma possibilidade de superação da população negra. E aí a gente vai poder, de fato, dar aquele salto qualitativo que eu sempre costumo falar, no sentido do conhecimento científico, e não trazer somente o 20 de novembro como uma data especificamente comemorativa e ficar no campo das emoções e nada foi, de fato, constituído acerca de conhecimento. Então, nós precisamos tratar bem melhor, de uma outra forma, e que, infelizmente, as escolas elas ainda acabam reproduzindo apenas como uma data comemorativa e não como uma possibilidade de... Foi um marco e é um marco na história do povo negro, mas, sobretudo, nós precisamos superar para que nós possamos assumir a nossa identidade negra e dizer, sou negro, sou muito orgulho, a minha identidade confirma, a minha identidade garante e eu tenho um lugar especial na sociedade. E isso nós vemos que não é tão comum, haja vista que nós temos uma sociedade que ela ainda é excludente, ela ainda é uma sociedade cheia de preconceitos e no que diz respeito à população negra. Nós sabemos que não é tão simples assim, que para muitos que ignoram, acham que nada disso acontece, que não tem mais preconceito. Mas nós vamos ver que isso vai ter nos vários lugares da sociedade. E por mais que alguém reclame sobre cotas, por exemplo, né, eu falei inicialmente, as cotas elas existem exatamente porque existia a inferioridade e existe ainda o negro como inferior. Se não fosse assim, não precisaria das cotas. Então, há quem diga que não é a favor de cotas. Ok, mas se não existissem as cotas, por acaso, onde era que estaria a nossa população negra mínima ainda, que adentra a universidade para estudar medicina, para estudar os vários cursos mais requisitados pela elite? Como ficaríamos nessa história se não existissem as cotas? As cotas existem, infelizmente, em um país de desiguais, em um país em que não enxerga a composição da sua totalidade, como é composta a população brasileira. Se nós parássemos para pensar sobre isso, não teríamos a necessidade de cotas, mas elas existem exatamente para tentar fazer com que o negro ele chegue naquele lugar que talvez, se não fosse a cota, ele jamais ocuparia. Então, é uma das formas da gente tentar fazer com que tenhamos, né, com que nós tenhamos uma representação nos vários espaços que deveriam ser de todos, mas que, infelizmente, ainda é para uma pequena parte da nossa população brasileira. E aí a gente ouvi dizer que não existem povos, existe um povo brasileiro, e a gente negar toda a nossa história enquanto seres humanos que somos, enquanto seres humanos com as suas especificidades. Não tem como a gente pensar que todos são iguais com as suas histórias. Não. Cada um com as suas existências. Nós, população negra, nós sabemos do que se tratam essas existências. Nós sabemos que existem preconceitos porque nós somos vítimas de preconceitos quase todos os dias. Quantos e quantos negros não estão aí sendo, de alguma forma, estigmatizados e que a mídia não aponta? Nós vimos o caso recentemente dos Estados Unidos, mas quantos e quantos
as cenas se repetem todos os dias. Então, dizer que não existe preconceito é eu negar que um dia eu, você, nós passamos por algum tipo de preconceito na nossa vida. E quem nunca passou? Quem da nossa identidade negra nunca passou? Então, nós pensarmos nessa história e pensarmos na possibilidade da gente fazer uma história diferente, da gente poder fazer com que os nossos alunos eles tenham concepções diferentes daquilo que nós vivemos. Talvez em algum momento a gente vai ouvir de um negro dizendo que não é negro, que é moreno, que ele é pardo, que é Cabo Verde. Isso é muito comum. Mas também a gente precisa entender quem é que gostaria de ser tratado como inferior. Quando nós temos esse conhecimento da nossa identidade, o quanto é importante a gente afirmar essa identidade, é exatamente no sentido da gente não deixar que outras pessoas façam algum tipo de discriminação para a gente. Ou se fizer, a gente saber que vai ter como a gente reagir. Mas nós sabemos também que tem muita gente que não reage. Ou melhor, que reage cada vez mais entrando no seu casulo, fechando no seu mundo e negando a sua identidade. E não é isso que queremos para que nós possamos, de fato, fazer mais histórias nesse lugar. Nós precisamos, de fato, nos apropriar daquilo que nós temos, que é o conhecimento, e fazer com que a gente vá para esse enfrentamento que dia após dia parece que não tem fim. Mas a gente precisa permanecer firme e seguir em frente.